Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na página 154 do livro Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 18.4.2. Compreensão da caridade de Cristo. Disse 18.4.1 que o sinal indicador de que alguém superou a imperfeição e atingiu o amor perfeito é a saída de si mesmo. Presta atenção e considera como essas pessoas caminham rápidas pela ponte passagem de Cristo crucificado, que foi na terra vossa norma, caminho e verdade. Elas não me olham à maneira dos imperfeitos. Estes, como temem os sofrimentos, amam-me porque em mim não acham a dor. Na realidade, não procuram a mim, mas querem as consolações que em mim encontram. Os perfeitos agem de outro modo, como que embriagados e inflamados de caridade, percorrem os 3 degraus, por mim simbolizados antes, item 16.1, nas 3 faculdades da alma, e que agora apresento na figura do corpo de Cristo crucificado. Subiram aos pés de Cristo pelo duplo amor da alma e chegaram ao costado, onde descobrem o segredo do coração e o valor do batismo na água. Compreendem que este alcança seu valor no sangue de Cristo, pois pela graça batismal a alma fica unida e amalgamada no sangue. No costado, porque foi de lá que saiu água e sangue, né? Quando o soldado abriu o lado de Jesus com a lança, né? Sim, é no costado de Cristo que o homem entende essa realidade. É aí que ele toma consciência da grandeza do amor divino. Se bem te lembras, foi quanto te mostrou certa vez, meu filho Jesus. Tu lhe perguntaste: ó Cordeiro bondoso e imaculado, já estavas morto quando te abriram o costado. Por que razão quiseste que teu coração fosse ferido e aberto? Isso foi num outro êxtase, né? Exatamente, Deus Pai está lembrando essa Santa Catarina um outro êxtase. Ele respondeu, Jesus, né? As razões são muitas. Vou dizer a principal. Meu amor pela humanidade é infinito, mas o sofrimento não o era. Desse modo, o padecimento corporal não era capaz de revelar meu amor sem medidas. Foi para que se manifestasse esse segredo do coração que o costado foi aberto. Com isso, compreenderíeis mais de quanto dizia o sofrimento externo. Quando permiti que jorrasse sangue e água, João 19:34, fiz ver que o batismo na água recebe sua força na paixão.
Existem dois modos de se batizar no sangue. O primeiro é o daqueles que derramam seu sangue por mim. Tal batismo vale, mesmo que não seja possível batizar-se na água. O segundo é o batismo feito no fogo, pelo desejo não realizado de receber o batismo na água. Também neste caso, só se dá o batismo na virtude do sangue e do amor que se entrelaçam, pois o sangue foi derramado por amor. Um terceiro modo de batizar-se no sangue, mas em sentido figurado, foi providenciado pelo Pai, o qual reconhece a fraqueza humana. Costuma o homem cair em pecado mortal, embora nenhuma força externa, graças à sua liberdade, o possa obrigar, incluindo a própria fraqueza. Pelo pecado mortal, a pessoa perde a graça batismal. Como remédio, o Pai deixou a penitência, que constitui um perene batismo no sangue. Ela é recebida mediante a contrição e confissão dos pecados aos ministros. Possuindo a chave do sangue, eles, pela absolvição, o derramam na face da alma. Sendo impossível a confissão, basta a contrição interior, pois com ela o meu Espírito vos dá o perdão. Mas se a confissão for possível, quero que a façais. Não recebe o perdão aquele que, podendo fazê-lo, não a procura. É verdade que poderá obter o perdão no último instante da vida aquele que desejar confessar e não o conseguir. Mas ninguém será tão louco para confiar nessa possibilidade, deixando para resolver seus problemas na hora da morte. Ninguém pode ter a certeza de não cair na obstinação, de modo que, por justiça, eu lhe diga: não te lembraste de mim durante a vida, no tempo oportuno, também eu não me recordo de ti na hora da morte. Portanto, não se deve deixar para depois. E se algum de vós retardou a penitência por imperfeição, não deixe tal batismo para o derradeiro momento. Como vês, a penitência é um batismo, entre aspas, perene. Nele o homem deve ir se batizando até o fim da vida. A confissão manifesta como a minha morte na cruz foi um ato finito, mas com efeitos infinitos para vós. Qual verbo encarnado, eu suportei o sofrimento. Pela união das duas naturezas, a divindade eterna assumiu tudo o que padeci com imenso amor. Neste sentido, pode-se afirmar que minha dor foi infinita, embora não tenha sido assim a dor corporal e a pena do desejo que eu tinha de remir o mundo, pois cessaram com a morte. Quanto ao perdão, fruto daquele sofrimento, foi infinito, e como tal o recebeis. Em caso contrário, a humanidade presente, a passada e a futura, ainda estariam no seu pecado, e pecador algum receberia o perdão. Eis quanto eu manifestei na chaga do meu peito, no momento em que compreendeste o segredo do meu coração. Fiz ver que meu amor por vós é mais profundo de quanto possa indicar a dor passageira. Aliás, minha misericórdia continua a revelar-se através da confissão. Este batismo no sangue que deveis receber com amor, visto que por amor foi versado. O mesmo acontece com o batismo da água, oferecido a quantos o querem ter, pois a água está unida ao sangue e ao fogo do amor. Por ocasião do batismo de água, a alma reveste-se de sangue. É o que fazem ver o sangue e a água que escorreram
do costado aberto. Isso tudo é uma resposta que Nosso Senhor dá a Santa Catarina a respeito daquele ato que Nosso Senhor permite que o centurião faz depois de consumada a morte de Nosso Senhor. Então o centurião vai e abre o lado do peito, né? E escorre sangue e água. Nós vamos ver agora a Juliana tá falando que não consegue entrar. Eu não sei como é que eu faço para ela entrar. Eu não sei como. Alguém manda um. Tem jeito de mandar um convite para ela, né? Um link de convite. Eu não sei se alguém puder mandar para ela. Então, aqui ele fala coisas muito interessantes, né? E que e que tem um debate hoje sobre essas questões do batismo. Teologicamente, né? Tem uma questão, tem várias questões aqui. Quando Jesus descreve as formas de batismo, então ele descreve a forma aqui, 3 formas, né? Bom, ele fala assim: existem 2 modos de se batizar. Não, ele descreve vários modos, mas no sangue existem 2 modos de se batizar no sangue. O primeiro é o daqueles que derramam seu sangue por mim. Esses são os mártires, né? Tá certo? Os mártires. Então ele fala: tal batismo vale, mesmo que não seja possível batizar-se na água. Então, o batismo, o batismo do sangue dos mártires valeu, mesmo que ele não tivesse sido batizados antes, né? Na água. O segundo é o batismo feito no fogo, pelo desejo, é o batismo de desejo, né? O segundo é o batismo feito pelo fogo, pelo desejo não realizado de receber o batismo na água. Também nesse caso só se dá o batismo na virtude do sangue e do amor que se entrelaçam, pois o sangue foi derramado por amor. Isso, Camila, isso mesmo. Eu estou nele aqui, estou na página seguinte ao início do item, na minha edição aqui. Um terceiro modo de se batizar-se no sangue, mas em sentido figurado, foi providenciado pelo Pai, o qual reconhece a fraqueza humana. Costuma o homem cair em pecado mortal, embora nenhuma força externa, graças à sua liberdade, o possa obrigar. Ou seja, nada pode mover a vontade humana, né? Pelo pecado mortal, a pessoa perde a graça batismal. Como remédio, o Pai deixou a penitência, que constitui um perene batismo no sangue. Quem faz penitência passa por um batismo perene, né? Ela é recebida mediante a contrição e a confissão dos pecados aos ministros. Possuindo a chave do sangue, eles, pela absolvição, o derramam na face da alma. É interessante, tem uma dessas meditações, acho que foi da semana passada, de Santo Afonso, em que ele sugere, né, que nós imaginemos, quando o padre está nos dando a absolvição, né, que nós nos imaginemos sendo borrifados com o sangue de Nosso Senhor.
Tá certo? Nas nossas confissões, né? Sendo impossível a confissão, basta a contrição interior, pois com ela o meu Espírito vos dá o perdão, Espírito Santo, né? Mas se a confissão for possível, quero que a façais. Não recebe o perdão aquele que, podendo fazê-lo, não a procura. Então a contrição perfeita na hora da morte. É verdade que poderá obter o perdão no último instante da vida, aquele que desejar confessar e não o conseguir. Mas ninguém será tão louco para confiar nessa possibilidade. Então, é aquela visão, por exemplo, de São João Maria Vianney, né? Daquele filho daquela senhora que estava a chorar na igreja porque ele tinha suicidado, pulado do pontilhão de um rio e morrido, né? Então, São João Maria Vianney, foi São João Maria Vianney, não, foi Coradares, né? Exatamente, São João. Como é que era a história? A história era que o São João teria dito à senhora que ele deu tempo dele se arrepender entre a ponte e a água, né? Então essa é a contrição na hora da morte, né? Mas ninguém será tão louco para confiar nessa possibilidade, deixando para resolver seus problemas na hora da morte, né? Ainda chama atenção, como vês, a penitência é um batismo perene. Nele o homem deve ir se batizando até o fim da vida. A confissão manifesta como a minha morte na cruz foi um ato finito, mas com efeitos infinitos para vós. Então esse capítulo aqui tem reverberações teológicas impressionantes, né? Para nós, inclusive, serve de alerta, né? Para a nossa vida e principalmente para o último ato que nós devemos fazer para a nossa morte, né? Também lembra aquela historinha, né? Essa coisa do arrependimento na hora da morte, né? A historinha daquela freirinha cuja mãe era judia. Eu sempre repito essa história porque eu acho ela muito interessante. E que na hora da morte, a mãe, ao morrer, ela era judia, portanto, no judaísmo, se ela morresse, ela não seria salva. Ela teria dito imediatamente antes da morte: eu quero morrer na religião da minha filha. Foi essa a expressão do pensamento dela na hora da morte. Por isso, Nosso Senhor garantiu à sua filha, freirinha, que a mãe tinha sido salva, né? Então, ela era judia, nem batizada era, né? Batizada pela alma, né? Desculpa, pela água, né? Item 18.4.3. Impulso ao apostolado na paciência. Na paciência. Com tais expressões, atendi ao teu pedido. Ver item 15. O que acabo de dizer foi uma resposta que meu filho te deu, e eu falei na sua pessoa, para compreenderes a dignidade do homem que atinge o segundo grau, o coração de Cristo, nele adquirindo imenso amor. Tal pessoa passa imediatamente ao terceiro grau, a boca do crucificado. Então, pé, costado e boca. Como o faz? Pelo coração. Ele pensa na paixão de Cristo e rebatiza-se no sangue.
supera a imperfeição do amor pela caridade cordial. Compreende, saboreia, experimenta a chama da minha caridade. Ao atingir a boca de Cristo, tais pessoas revelam-no exercendo a função própria da boca. Vejamos as funções da boca, né? A boca fala, saboreia os alimentos, abastece o estômago, tritura com os dentes antes de deglutir. O mesmo acontece com o homem perfeito. Ele fala comigo pelo desejo santo, o qual constitui uma contínua oração. Aqui tem uma nota dizendo: veja-se o quadro sinótico na nota 77. Então, eu não li essa nota 77. E eu vou lê-la agora, porque o texto aqui refere-se a ela. A nota 77. Que é interessante. Como tentativa de organizar numa síntese o pensamento de Catarina sobre os estados, apresenta um quadro sinótico. Primeiro estado: amor servil, medo dos castigos. Segundo estado: amor interesseiro, procura de consolações. Terceiro estado: amor altruísta pelos homens. Apostolado. Quarto estado: amor filial por Deus. União. A nota ainda continua. Mais difícil é situar no conjunto desses 4 estados os 3 graus atuais: pés, costado e boca de Cristo, do que ele fala aqui, né? Ao que me parece, o primeiro grau, pés, corresponde ao segundo estado. Isso é a opinião do tradutor, né? O segundo estado, costado e coração de Cristo, e o terceiro, boca de Cristo, devem ser colocados no terceiro estado, como o texto do diálogo passa a explicar. Então essa é a nota 77 que nos levou a ela a nota 78. Então, eu vou ler de novo a frase que antecede a nota 78. Então, ele fala comigo, quem chegou na boca, né? Pelo desejo santo, o qual constitui uma contínua oração. Em sua fala, entre aspas, espiritual, apresenta-me amorosos anseios pela salvação dos homens. Com o uso da palavra, anuncia a mensagem do meu filho. Dá conselhos, professa a fé sem medo algum de perseguições. Testemunha a todos conforme a condição de cada um. Tal pessoa conquista muitas almas na mesa da Santa Cruz, após ter superado todas as dificuldades com as armas do desejo santo, que são o desapego de si mesma e o amor pelo bem. Aqui tem uma nota, quando ele fala na mesa da Santa Cruz, que diz assim: Catarina diz, come almas na mesa da Santa Cruz, querendo indicar com tal expressão as dificuldades do apostolado. Ela vence, essa alma, né? Todas as contrariedades, isto é, as caçoadas, as traições, os aborrecimentos, as acusações falsas, as perseguições, passa fome e sede, frio e calor, terríveis ansiedades, lágrimas e suor. Tudo isso pela salvação dos homens. Tais sofrimentos são superados no intuito de louvar-me e sem revoltar-se contra os responsáveis pelos sofrimentos, né? A Camila diz assim: não entendi muito bem essa parte. Qual parte, Camila?
18.4.3, é isso? O início do item? Vamos fazer o seguinte. Vamos, na hora da gente discutir, a gente volta no item, Camila. E a gente desfaz essa dúvida, se eu puder desfazê-la, né? Então, tais sofrimentos são superados no intuito de louvar-me e sem revoltar-se contra os responsáveis. Os responsáveis diretos pelo sofrimento, né? As causas segundas do sofrimento. Após ter triunfado sobre tais contrariedades, o cristão perfeito saboreia os frutos dos seus cansaços, sente o prazer de ter salvado pessoas, goza a felicidade de amar-me e de amar os outros. Assim tudo isso chega ao seu coração, já bem disposto pelo desejo santo. Com amor cordial, a pessoa se alegra e interiormente rumina com prazer, esquecida das exigências da vida corporal, toda presa à mensagem de Cristo crucificado. Por fim, o homem perfeito se enriquece pela abundância do alimento, rompe a veste da sensualidade, que é o corpo, o qual envolve a alma, e a destrói, a sensualidade. Né? Aqui tem várias notas que falam sobre as expressões que Santa Catarina usa nessas partes aqui. Eu vou deixar para vocês depois lerem. Né? Morre assim a vontade sensível. Então, aqui ele quer dizer a vontade que é direcionada pela sensibilidade. Né? Morre porque a vontade ordenada está viva em mim. É o que acontece com o homem que atinge o terceiro grau atual, a boca do crucificado. Sinal de que se chegou a esse ponto é o seguinte: ao ter a experiência da minha caridade, desaparece a vontade própria e a pessoa goza de paz e tranquilidade interior. Imensa é a paz adquirida neste terceiro degrau atual. Realmente é na boca que se dá a paz. Uma paz tão grande que nenhum acontecimento a consegue perturbar. A vontade própria afogou-se, morreu. Ficam a paz e a quietude. Aquela coisa de dar a vontade nossa, né, a Deus. Quem chega a esse degrau não sente dificuldades no praticar o bem ao próximo. Continuam dolorosos os seus sofrimentos, mas já não atingem a vontade própria, que morreu. De boa mente suporta dificuldades por minha causa. Vive a mensagem de Cristo crucificado, não desanima diante de injúrias, perseguições ou atrativos do mundo. Tudo vence com fortaleza e perseverança, conforma-se à minha vontade, vive de trabalhar pelos outros. Sim, a paciência é o sinal definitivo de que alguém me ama com perfeição, desinteressadamente. Os perfeitos são pacientes, fortes na luta e perseverantes, pois me amam enquanto suma bondade, digna de amor, e amam a si mesmos e ao próximo por minha causa. Paciência, fortaleza, perseverança. Eis as três virtudes alicerçadas na caridade, iluminadas pela fé, que fazem o homem andar na verdade, sem trevas. O desejo santo eleva os perfeitos. Já ninguém os consegue destruir. Nem o demônio com suas tentações, nem os homens com seus ataques. O mundo, ao persegui-los, na realidade, os teme. Os perfeitos tornaram-se pequeninos pela humildade.
Costumo permitir dificuldades para fortalecê-los e engrandecê-los diante de mim e do mundo. Podes comprová-lo em meus santos. Como se fizeram pequeninos por minha causa, eu os engrandeci em mim e na igreja, sendo seus nomes sempre lembrados. Escrevi seus nomes no livro da vida. Apocalipse 21, 27. Respeita-os o próprio mundo, por eles deixado. Veja, isso é uma descrição da perfeição cristã, né, gente? Feita por Deus aqui, tá? Essas coisas que ele usa para descrever, né, essas metáforas todas, né? A metáfora, por exemplo, desse terceiro estado aqui, que é a boca de Nosso Senhor, né? Tudo são metáforas que Deus Pai está usando para nos descrever a situação dos perfeitos, não é? E ele ainda fala: se quiserem ver esses homens perfeitos, olhem para os meus santos, não é? Olhem para os meus santos. E é por isso que é tão importante, né? Os santos para os fiéis, né? Lendo a vida dos santos, nós estamos tratando com esses homens que ele está descrevendo aqui, homens e mulheres, né? Que tem seus nomes escritos no livro da vida, que é a expressão do Apocalipse, né? O homem que se acha no terceiro degrau atual oculta por humildade, não por temor às suas virtudes. Se alguém precisa de seus serviços, não se omite por medo de sofrimentos ou por temor de deixar as consolações do Espírito. Ao contrário, serve aos outros, despreocupado de si mesmo. Quaisquer que sejam as condições de vida, tudo faz para me louvar, sempre alegre, na paz, na quietude do Espírito. Então, em todas as condições de vida, em todos os estados de vida, esses homens aparecem. Não tem estado de vida preferencial para a santidade. Em qualquer estado, esses homens florescem, né? Qual é a explicação? É porque não escolhe modalidades para me servir. Serve-me na maneira que eu quero, ou seja, na maneira que se lhes apresentam. Esses homens não ficam procurando fazer o bem da maneira que eles querem, mas simplesmente da maneira que a coisa se apresenta numa situação específica, na vida deles. Eles não procuram fazer coisas extraordinárias, procurando pessoas para ajudar. Não é? Essa é a maneira que Deus quer que nós hajamos, né? Tanto lhe vale o tempo do fervor, como o da aridez. Tanto o momento da contrariedade, como o das consolações. Para ele, tanto faz. Em tudo só vê a minha vontade. Para ele, tanto faz. Ou seja, esses homens são indiferentes às circunstâncias. Não é? A indiferença às circunstâncias, que faz parte da teologia mística, né? Católica, da mística católica. Né? Para ele, tanto faz. Em tudo só vê a minha vontade. Só deseja conformar-se comigo, e em tudo encontra meu beneplácito. Conformar-se comigo, com Deus. Como é que se conforma com Deus, né? Aceitando todas as condições que se nos apresentam, as circunstâncias da nossa vida, as pessoas que se aproximam, não é? As formas da gente fazer o bem a todo momento, não é? Não aquele bem que a gente idealiza, né? Por exemplo, ajudar as criancinhas da África. Isso é impossível, não é? Mas Deus nos apresenta várias situações em que nós podemos ajudar as pessoas. E esses homens perfeitos,
Estão completamente sintonizados com isso, né? O homem perfeito sabe que nada acontece sem eu querer, sem o mistério, sem minha providência, menos o pecado, que é uma negação. Odeia então o pecado, respeita todo o resto. É firme, seguro em sua decisão de caminhar no caminho da verdade. Serve com fidelidade ao próximo, pouco lhe importando a ignorância e a ingratidão alheias. Quando um maldoso o injuria e acusa por seu comportamento, logo se dirige a mim, orando por aquela pessoa. Fica mais ressentido porque a pessoa me ofende e se prejudica, do que pela injúria pessoal. Afirma, com meu glorioso apóstolo Paulo, abre aspas, o mundo nos amaldiçoa e nós bendizemos. Nos persegue e nós agradecemos. Expulsa-nos como lixo e escória do mundo e nós, com paciência, suportamos. 1 Coríntios 4, 13. Veja que isso aqui é um comportamento do católico, esse descrito aqui do homem perfeito, não é? Que é o sal, não é? Que Nosso Senhor fala, né? Sal da terra. Esse é o comportamento que muda o mundo. Qualquer mundo que se apresente, qualquer situação que se apresente. Isso aqui deve ser considerado como a forma de nós agirmos no mundo. O agir aqui, inclusive com repercussões políticas, sociais. Não é? Então, hoje, nós gostamos de falar que o mundo está perdido e nós precisamos mudar o mundo. Bom, Deus está falando aqui como que a gente muda o mundo. Qual é o nosso comportamento para mudar o mundo? Não é? Tão diferente do comportamento que nós temos hoje em dia. Não é? Então, diferente do comportamento que é preconizado por muitos católicos por aí, né? De militância católica por aí, né? Hoje se fala muito, mesmo dentro da igreja, né? Hoje se fala muito movimento dos leigos dentro da igreja, enfim, todas esses jargões que andam por aí, né? Então aqui Deus está nos sugerindo uma ação permanente de nós no mundo, a mais efetiva que pode existir. Né? Ele cita o seu apóstolo. O mundo nos amaldiçoa e nós bendizemos. Nos persegue e nós agradecemos. Expulsa-nos como lixo e escória do mundo e nós, com paciência, suportamos. Isso aqui é um programa de ação, um programa partidário, muito entre aspas, né, partidário. Minha filha, são esses os sinais, sobretudo a paciência, que provam que uma pessoa superou o amor imperfeito e alcançou o perfeito, nas pegadas de meu filho. Quando meu filho estava retido na cruz pelos cravos do amor, os judeus lhe diziam, desce da cruz e acreditaremos em ti. Mateus 27, 40 e 42. Mas ele não cedeu. Nem desanima agora pela vossa ingratidão. Cristo perseverou na obediência que lhe fora pedida. Sua paciência foi tão grande que nenhuma murmuração encontramos nas suas palavras.
isso aqui é uma coisa extraordinária, né? Nós vamos ler na semana que vem, né, nas missas dos dias da semana que vem, a descrição completa da paixão de Nosso Senhor, segundo os 4 evangelistas, né? E lá, uma coisa que salta aos olhos é que em nenhum momento da paixão, desde o jardim das oliveiras até a crucificação no Calvário, nós não vemos uma murmuração de Nosso Senhor, nenhuma reclamação, não é? Sua paciência foi tão grande que nenhuma murmuração encontramos nas suas palavras. Semelhante ao comportamento dos meus queridos filhos, os servidores fiéis, que vivem os ensinamentos e exemplos de Jesus. Se o mundo procura dissuadi-los com atrativos ou ameaças, não recuam. Apenas querem atingir a meta, a minha verdade. Jamais abandonam o campo de batalha para voltar à casa em busca da roupa. Mateus 24:18. As roupas abandonadas anteriormente, mais próprias para agradar às criaturas que ao Criador. Alegremente permanecem no campo da luta, inebriados no sangue de Cristo crucificado. Foi meu amor que conservou este sangue na dispensa hierárquica da Santa Igreja. Item 18.3. Para animar quem deseja ser soldado destemido no combate contra a própria sensualidade, a carne, o mundo e o demônio. Armas dessa luta são o ódio por seus inimigos e o amor pela virtude. Ódio por seus inimigos. Tal amor servirá de escudo diante dos golpes. Por sua liberdade, o homem pode despojar-se destas armas ofensivas e defensivas, caindo nas mãos inimigas por rendição voluntária. Inebriados no sangue, os perfeitos não agem assim. Perseveram até o dia da morte, até que todos os seus inimigos sejam derrotados. Ó paciência, virtude gloriosa, como és agradável, como brilhas ante os olhos assombrados daqueles que desejam impedir que meus servidores participem na cruz. Qual resposta ao ódio deles resplandece o amor de meus servidores que lutam por salvá-los. Em oposição à sua inveja, brilha a grandeza da caridade. Ante a maldade, reluz a mansidão. Diante das injúrias, a paciência impera como rainha. Ela é medula do amor e domina sobre as demais virtudes. A paciência revela as virtudes do homem, pois mostra que elas se acham alicerçadas em mim, verdade eterna. A paciência sempre vence, jamais é vencida. Como ficou dito acima, 818.4.3, ela subsiste ao lado da fortaleza e da perseverança, voltando para casa sempre vencedora. É assim que os perfeitos retornam a mim, Pai eterno, remunerador de todos os cansaços, quando regressam do campo da luta para receber a coroa da glória. A expressão coroa da glória é uma expressão paulina, né? Uma expressão paulina. Então, veja que isso que Deus fala da paciência que brilha nos perfeitos, né? E que nós tentamos imitar, né? É uma coisa tão interessante, porque ele nos dá a dimensão da nossa imperfeição quando nós somos impacientes, né?
eu sou terrivelmente impaciente, né? Então isso me dá a dimensão da distância que eu estou, né, dessa perfeição espiritual, né? A cada impaciência que nós demonstramos em qualquer momento da nossa vida, do nosso dia, né, nós temos que meditar quanto isso nos mostra, né, a nossa imperfeição, né? Os perfeitos são pacientes. Paciência tem várias dimensões, né? Mas uma delas, a mais, talvez, a meu ver, a mais saliente, é que tudo que nos acontece, né, nós temos que ter isso sempre marcado na nossa alma, né? Tudo que nos acontece, acontece por vontade de Deus. Então, quando a gente se torna impaciente, a gente está recusando ou reclamando da vontade de Deus, que quer que a gente passe aquele momento, não é? Então, ele ainda vai continuar a nos descrever agora os perfeitíssimos, que é o assunto do item 18.5, tá certo? Então, nós vamos ver aqui os perfeitíssimos, né? Esse item é grande. Talvez a gente passe 2 ou 3 manhãs na companhia dos perfeitíssimos, né? Os perfeitos ele acabou de descrever, os perfeitíssimos será então motivo das nossas leituras posteriores, né? Então, eu pergunto agora, Camila, a gente pode voltar aquele início daquele item, ou se alguém tiver outra observação a fazer, outro comentário a fazer, por favor. Professor, sou eu. Bom dia. Sim, bom dia. A questão da paciência, de novo, ela nos remete aquelas irmãzinhas também, né, dos 3 P's, né, que atormentaram Cristo também, né, o diabo, o mundo e a carne, também são representados pelos os P's do poder, do prazer e do possuir. No caso aí, a paciência, ela é uma virtude oposta ao poder, né, muito ligado à ira e à soberba. E como hoje em dia, né, em outras vezes, assim, uns dias atrás, né, a gente viu que a gente chegou à conclusão que tanto as virtudes quanto os virtuosos são desprezados pelo espírito mundano de hoje, né, e tanto de gente que gosta de dar cheio de atitude, cheio de, né, de meter o dedo no nariz dos outros, de gritar, berrar, chutar o pau da barraca, meter o pé na barriga do cachorro, etc. Isso dá muitos cliques. Oi? Isso dá muitos cliques nos vídeos. Sim. Muitos likes. Sim. Dislikes? Não, Deus, dá muito, dá muito like, né? Esse pessoal enfurecido, sim, né? De maneira falsa, né? Eles têm muitos likes. Eles são. Sim. Eles são heróis. Eles são heróis. Sim, são os famosinhos aí das redes também, né? O pessoal adora, né? Ou seja, são imagem e semelhança deles. Né? Então é uma forma das pessoas também, na hora que eles rezarem ou procurarem na prática do dia a dia, pedir exatamente isso, né? E acrescenta-se a isso a mortificação do poder, do prazer, do possuir, ou o desprezo por isso, né? E aquela renúncia a si mesmo para tomar a cruz e seguir o Jesus. Exatamente nesse ponto, né? Então era só isso. Caso eu só queira acrescentar algo aí, obrigado. Márcio, isso aí é o seguinte, né? É a mortificação da vontade, né? A gente está falando, a quaresma, né? É a época das mortificações, né? E essa mortificação é que Deus está batendo aqui sempre, né? Mortificação da vontade é entregar a sua vontade à vontade de Deus. Quer dizer, é fazer com que sua vontade se alinhe à vontade de Deus. Não é? Então, esse é o
o grande problema nosso, né, hoje em dia, de nós católicos estou falando, né, é que a gente não tem a dimensão do que seja essa mortificação da vontade, né? E veja, um homem com vontade mortificada, ele não pode deixar de ser paciente, porque o que nos causa impaciência é que, naquelas situações em que a gente acha que a nossa vontade foi insatisfeita e que nós temos direito, por causa da nossa vontade, a que as coisas sejam diferentes das que aconteceram. Né? A impaciência, o fundo dela é isso. Alguma pessoa que fez alguma coisa que nós não queríamos que ela fizesse, alguma coisa que deu errado no curso normal da nossa vida. Né? Então, assim, essa desatenção a Deus, a vontade de Deus, né? Essa pouca fé que nós temos de que Deus está presente na nossa vida em todos os momentos, né? E que nós não devemos nos impacientar com isso. Né? Então tudo isso está no escopo da paciência, né? A paciência. O que Deus está falando sempre, né? O bordão aqui de todo o texto, né? Seja quando ele está descrevendo os pecadores que estão no rio do pecado, né? Seja quando ele está descrevendo os graus de perfeição, né? A paciência é o centro disso, né? Veja, esse item inclusive tem um título significativo, né? Que é esse item que nós acabamos de ler: impulso ao apostolado na paciência. Então, essa coisa da paciência, a gente não tem a dimensão do que isso pode causar no mundo, né, externamente, mas essa coisa muda o mundo. Muda o mundo. Simplesmente. Nós sermos mais pacientes. Muda o nosso mundo à volta, não é, de nós. Mas muda o mundo quando os cristãos começarem a exercer isso publicamente. Não é? O Leandro, quando a gente estava falando aqui dos irritadinhos, né? Ele colocou o comentário aqui: tem um coach católico por aí que é assim. Todos nós sabemos quem ele é, né? Irritadinho, esbravejador, né? Murmurador. Então, quando alguém murmura, gente, quando alguém reclama, e principalmente com ênfase, né? Com histeria, né? Vocês podem considerar que esse homem não está no caminho da perfeição cristã. Né? Não deve ser seguido, não deve ser escutado. Né? Enfim, mas ele faz muito sucesso, de fato, Leandro. Infelizmente. Né? Então, essa coisa da paciência e da fortaleza e da perseverança, porque ele coloca as três coisas juntas, né? Paciência, fortaleza e perseverança, é uma coisa que a gente deve escutar com muita atenção o que Deus fala aqui, né? E avaliar a nossa vida nessa perspectiva, né? O quanto nós estamos sendo pacientes, fortes e perseverantes, né? Forte não é aqueles caras da academia, não, né? Fortaleza é uma coisa totalmente diferente dessa visão, né? Fortaleza, ela tem um aspecto de suportar os sofrimentos, né? Suportar os sofrimentos. Isso é um homem forte, né? Aquele que consegue suportar os sofrimentos, né? Aquele boxeador que consegue acolher todas as pancadas do adversário, né? E não cair no chão. Esse é o forte, né? É o homem que tem fortaleza. Não é aquele às vezes que bate, mas é o que consegue acolher os golpes do mundo, né? Então, mais alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague
pela paciência, pela presença e pelos comentários, pelas elucidações dos comentários, né? Amanhã nós, se Deus quiser, nós retomaremos aqui a página 161, os perfeitíssimos. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.